Ótimo. Bom, deixa eu iniciar o meu timer aqui para eu me controlar. Bom, então hoje eu quero conversar com vocês um trabalho que eu venho desenvolvendo com a minha orientadora, a Ilana, no Laboratório de Oceanografia Física, Clima e Criosfera do Instituto Oceanográfico da USP. Então a gente tem estudado mudanças no hidroclima, ou seja, precipitação na Antártica, como o Heitor falou, desde o início do século XX, nos estendemos então até o século XXI, ano de 2014. Eu quero então primeiro contextualizar para vocês qual a nossa variável de interesse e por que é importante estudá-la. Bom, então ali no título eu falava de precipitação, agora aqui entre parênteses eu já coloquei balanço de massa de superfície, né? Como é que esses parâmetros estão ligados? Então aqui eu coloco essa equação do balanço de massa na superfície, que nada mais é do que uma relação entre ganhos e perdas de massa do manto de gelo, né? Os ganhos se dão principalmente pela precipitação. A gente não diferenciou precipitação líquida de neve, então, eventualmente, durante a apresentação, se eu falar chuva, eu posso estar me referindo à neve ou precipitação líquida, tá? A gente não diferenciou. E os termos negativos aqui da sequência dizem respeito ao que retira a massa do manto de gelo. Por exemplo, evaporação, transporte do vento, podem ainda ter alguns outros termos aqui nessa equação. Mas, quando a gente fala especificamente do manto de gelo antártico, a literatura traz para a gente que a precipitação representa mais de 90% do balanço de massa. É por isso que vários estudos, e o nosso inclusive, considera que equivalentes. A gente então vai estudar a variável precipitação para tentar inferir, para tentar ter ideias do que está acontecendo com o balanço de massa. E por que que é importante esse entendimento, né? Por que que é importante esse tema? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero passar esse vídeo excepcional da NASA que resume muito bem. Então, se vocês me dão licença, eu vou dar play. Legal. Bom, os pontos que eu quero enfatizar, então. Qual a importância desse sistema, desse tópico de estudo para o sistema climático global? Bom, então, como eu disse, a gente vai estudar a variável precipitação como uma forma de entender o que está acontecendo com o balanço de massa no manto de gelo antártico, que, por sua vez, implica diretamente em variações do nível do mar global. Na Antártica, tem dois processos principais que estão acontecendo. Então, o aquecimento, como já foi mencionado aqui no simpósio, contribui para o maior derretimento de gelo, que por sua vez contribui para aumentar o nível do mar através da adição de volume de água no oceano. Por outro lado, tem esse outro mecanismo que ajuda a mitigar, que ajuda a frear a contribuição antártica para o aumento do nível do mar, que é o aumento da precipitação. A água evapora do oceano e vai precipitar e acumular no manto de gelo antártico. Aumenta o balanço de massa e então, como eu disse, ajuda a mitigar a contribuição antártica para o aumento do nível do mar. Bom, uma vez que a gente entendeu o que estamos estudando, eu quero contextualizar o que os estudos, né, o que a literatura traz para a gente. Esse primeiro estudo aqui, essa primeira figura, está mostrando para a gente tendências de acúmulo de neve entre 1901 até os anos 2000. E o que eu quero pontuar aqui
são esses contrastes regionais. Quando a gente fala que está aumentando a precipitação na Antártica, não necessariamente é no continente todo. Tem áreas importantes aqui onde a chuva está diminuindo. Além disso, eu trouxe esse outro mapinha aqui embaixo que eu tirei do relatório novo do IPCC, que está mostrando para a gente o que se espera da mudança de precipitação em um cenário de 2 graus Celsius de aquecimento global. Então, o que a gente vê aqui onde está circulado é que em um cenário mais quente, espera-se que a precipitação na Antártica vai aumentar. Bom, então, uma vez contextualizado, eu vou começar agora a falar do nosso trabalho em específico. A gente propôs a hipótese, então, de que mudanças na precipitação da Antártica durante esse período foram causadas por mudanças na temperatura de superfície do Oceano Austral. Para validar a nossa hipótese, a gente propôs alguns objetivos, dos quais eu quero mencionar aqui. A validação dos modelos acoplados do CEMIP6, a nova fase do CEMIP, e o porquê que eu estou pontuando aqui que é importante essa validação, né? Como esses modelos ainda estão bem contemporâneos, bem recentes, ainda não existem muitos estudos publicados que tratam especificamente de variação da precipitação na região austral, com dados do CEMIP6 para o período histórico. Tem bastante trabalho para projeção, mas não para o período histórico. Por isso que é importante essa parte aqui de validação. Depois, claro, a gente quer verificar se precipitação e SST de fato mudaram. E, finalmente, a gente se propôs a tentar entender, ok, uma vez que a precipitação mudou, qual foi o responsável dessa mudança? Foram questões termodinâmicas, mudanças de SST, ou foram questões dinâmicas da mudança da circulação atmosférica? Rapidamente, então, eu quero falar dos dados que a gente usou. Como nós não estamos utilizando dados observacionais, a gente optou pela abordagem dos conjuntos, ou seja, para reduzir as incertezas de produtos individuais, a gente utilizou 23 modelos do cenário histórico do CEMIP6 e mais 7 reanálises para validação. E, em particular, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é a comparação da média multi-reanálises com a média multimodelos. O nosso período de estudo é o que está em comum aqui entre esses dois tipos de dados, então iniciamos em 1900 e fomos até o ano de 2014. E a gente estabeleceu um marco temporal aqui em 1979 para comparar os períodos depois de 1980 com o período antes de 1980. A gente quer entender se o clima antártico mudou mais, mudou menos, se continuou igual nesses dois períodos. O porquê o ano de 1979 também já foi discutido aqui no simpósio, né? Que o clima e, em específico, o clima antártico começaram a apresentar mudanças mais evidentes, mais abruptas a partir da década de 70. E, em específico, a variável precipitação, a literatura traz para a gente que essas mudanças ficaram mais evidentes a partir de 79. Bom, eu trouxe alguns poucos resultados que vão ajudar a gente a contar essa história, então. Aqui eu estou mostrando mapas de tendência de precipitação. A coluna direita é para média multi-reanálise, a coluna esquerda, desculpa, média multi-reanálises. A coluna direita, a média multimodelos. A fileira de cima mostra o período antes de 80, a fileira de baixo, o período depois de 80. Os tons de roxo significa tendência positiva de precipitação, ou seja, aumento de chuva, e o laranja, diminuição de chuva. Eu quero então chamar a atenção para a média da região austral. Aqui nessa cor baro verde marca tendências positivas, né? Então a gente vê que nos dois períodos e para os dois conjuntos de dados houve um aumento da precipitação. Em especial, como eu disse que a gente quer comparar os períodos, eu mostro aqui uma aceleração no período depois de 1980. A média multimodelos apresentou um aumento de 7 vezes na tendência e a média multi-análises um aumento de 60%. Ou seja, não apenas a precipitação na Antártica aumentou,
mas essa mudança ficou mais intensa depois de 1980. Bom, eu não vou ter tempo para detalhar esse resultado aqui como eu gostaria, mas eu só quero então pontuar que algumas regiões ficaram sim mais secas, ao contrário da média da região austral que mostrou um aumento de precipitação. 5 minutos. Já que um dos... Tá bom, obrigada, Heitor. Já que um dos nossos objetivos também era validar os modelos do CEMIP6, eu quero só pontuar aqui que a média multimodelos não conseguiu capturar essas diferenças regionais. Então, aqui a gente viu uma tendência negativa, enquanto que a média multimodelos não consegue representar. Ok, então a gente viu que a precipitação mudou, a gente entendeu qual a distribuição espacial e a gente viu que ficou mais intensa depois de 80. Agora vamos tentar entender o que causou essas mudanças. Então, aqui nesses mapinhas pequenos, eu quero detalhar que a gente analisou as tendências de SST do lado esquerdo para a média multianálises, do lado direito para a média multimodelos. E a gente viu que os modelos não estão conseguindo representar as variações de SST. É por isso, então, que a partir de agora eu só vou mostrar os resultados para a média multi-reanálises. A gente vai deixar os modelos um pouquinho de lado. Nessa figura grande aqui tem muita informação, eu não quero entrar em detalhe em nenhum resultado aqui, mas o que ele está contando para a gente é o que refuta a nossa hipótese. Ou seja, as mudanças de SST não são as principais responsáveis pela mudança de precipitação na Antártica. A gente verificou isso através de regressões lineares das tendências de precipitação com as tendências de SST. A gente estava buscando relações de causa e efeito e encontramos, portanto, que SST não foi determinante para as mudanças de precipitação. Então, a gente partiu para a atmosfera. Em específico, o que eu estou mostrando aqui são as tendências de vento meridional. Vermelho, vento de sul para norte ficou mais intenso. Azul, vento de norte para sul ficou mais intenso. E aí, o que a gente percebe, então, eu coloquei cheio de seta aqui para evidenciar, as mudanças de precipitação estão seguindo o padrão espacial das tendências de vento meridional. Coloquei as setas aqui, então, só como exemplo, aonde o ar seco da Antártica é transportado para a costa, ocorre a diminuição da precipitação, uma vez que não tem umidade para precipitar. Por outro lado, quando o ar úmido do oceano é transportado para a Antártica, ocorre o aumento da chuva. Coloquei aqui várias setas, esse padrão espacial realmente bate, e não apenas o padrão espacial, mas também a intensificação após 1980. Então, a gente repara aqui que os ventos, a tendência de vento meridional após 1980 ficou mais intensa, assim como as tendências de precipitação. Bom, as mensagens finais que eu quero deixar então. A gente estudou a precipitação e a gente viu que ela aumentou em média na região austral, porém existem importantes diferenças regionais. Algumas áreas estão ficando mais secas. Além disso, a gente viu também que a partir de 1980 essas mudanças ficaram mais intensas. Com relação ao Oceano Austral, a gente viu que os modelos acoplados do CEMIP6 não estão conseguindo reproduzir as variações de SST. O que está acontecendo é o resfriamento da superfície do Oceano Austral, enquanto que os modelos mostram aquecimento. E através de regressões lineares, a gente refutou a nossa hipótese, mostrando que mudanças de SST durante o nosso período de estudo não foram os principais responsáveis pelas tendências de chuva na Antártica. Finalmente, então, a gente viu que o padrão espacial das mudanças de precipitação está refletindo as mudanças da circulação atmosférica. Em específico, aqui a gente analisou o vento meridional. E não apenas o padrão espacial, mas também a intensificação após 1980. Então, a mensagem final que eu quero deixar
que remete à relevância do nosso estudo, né, é uma das conclusões desse trabalho de Lenartz e colaboradores 2018. Então, citando aqui, o que eles encontraram foram que a perca de massa da Antártica e o aumento do nível do mar referente a essa perda de massa teria sido o dobro durante esse período de estudo, se não fosse pelo aumento da precipitação. O aumento da precipitação, por sua vez, impulsionado por mudanças na circulação atmosférica, que ficaram mais intensas devido à rarefação da camada de ozônio e o aumento dos gases estufa, da concentração de gases estufa. É isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Obrigada pela atenção.